Bom dia a todos. Para a gente é uma alegria estar de volta podendo participar de mais um encontro nacional da LIP. Especial retornando a Belo Horizonte, eu participei do primeiro, foi o terceiro, né? Que foi aqui em Belo Horizonte, então é bom sentir... Obrigado. Melhorou? É bom estar de volta, sentir esse ar mineiro e o pão de queijo também, muito bom. Então, a gente agradecer à União Espírita Mineira pelo apoio, assim, pelo ambiente agradável, seu espaço bem convidativo a gente poder discutir e compartilhar essas coisas, né, que a gente estuda. E talvez alguém questione, num encontro em que o nosso tema é sobrevivência da alma, um trabalho que vai falar sobre o que não comprova a sobrevivência da alma poderia, assim, ser pensado assim, puxa, por que o contexto disso, né? Tem tantas coisas que não comprovam a alma, né? Qual foi a intenção nossa? A intenção nossa é a seguinte. Nós vamos falar de dois fenômenos físicos, materiais, que o nosso movimento espírita tem interesse e considera como evidência, como indicação, como fato que comprovaria a sobrevivência da alma. E o nosso questionamento é justamente esses dois exemplos que a gente vai citar, né, e nós vamos estar, né, com o tempo aqui, né, o senhor Valdemar aqui atrás de mim, que não vai deixar a gente passar do tempo, mas nós vamos comentar que justamente esses dois exemplos pelo menos ainda, não são capazes de encarar a razão da ciência face a face, e que o nosso movimento envolvido vou citar obras que citam esses dois tipos de fenômenos. O nosso movimento espírita tem repetido em palestras, como eu acabei de falar, publicado em livros, e não é um argumento ainda muito bom em favor da sobrevivência da alma. Então a gente faz até um apelo, um alerta para que a gente sabe que a doutrina pede para a gente a fé raciocinada, mas será que a gente tem feito o dever de casa quando divulga, apoia, defende certos conceitos? Então essa é a intenção com a nossa apresentação. Primeiro exemplo, eu vou citar uma obra recente, um livro de Rubens Meira, Atualidade de Kardec, o Perispírito. Aliás, é uma obra que eu gostei muito de ler, ela é bastante coerente doutrinariamente, mas o autor não resistiu, talvez, a essa tentação de citar um exemplo de comprovação da alma baseado num fenômeno desses. E vai ficar claro pelas seguintes colocações que ele faz. Ele diz assim: como considerar esta criação maravilhosa do organizado? O que ele está se referindo? Ao nosso corpo físico. Essa máquina humana, de fato, é um sistema material assim, excepcional, maravilhoso. A gente, pela doutrina, sabe, a gente usa esse equipamento, esse aparelho para o nosso trabalho no bem, para a nossa evolução. E, de fato, o corpo físico é uma estrutura baseada em moléculas orgânicas, muito bem organizada em órgãos, em tecidos, em sistemas, que cumprem muito bem o seu papel, permitem a gente, né, encarnados nesse corpo, permite a gente crescer. Então, ele é realmente uma criação maravilhosa, de algo organizado a partir de moléculas simples. E aí ele diz assim, como considerar esta criação maravilhosa do organizado a partir do caos, se não como uma prova evidente da atuação do espírito sobre a matéria? Aqui ele está pondo uma crença, que a questão é, será que encara a razão essa afirmativa de que a criação, né, a embriogênese, o fato, por exemplo, se a gente faz um arranhão, o nosso corpo ele se cura e se recupera de determinados machucados. Será que isso significa, é uma prova da atuação do espírito? Será que a ciência sustenta, será que a gente consegue encarar os cientistas materialistas, né, você falou bastante, né, dessas duas visões, citando um fenômeno material como esse? Bom, 2013, né, essa edição do livro do Meira, e alguém poderia pensar, isso é algo recente? Não, essa ideia é tão antiga quanto de autores clássicos como Delane. Delane, nessa obra, ele comenta assim: se refletirmos acerca das transformações múltiplas cessantes a que o corpo é submetido, compreenderemos a necessidade dessa força diretriz. Num parágrafo anterior, ele está se referindo ao espírito,
que determina o lugar que os átomos materiais devem ocupar nessa máquina organizada que é o nosso corpo. Então, essa crença já vem desde Denis. E aí a gente poderia perguntar assim, bom, era razoável esse tipo de pensamento? Eu falei Denis, para Delany sim. Para Delany sim, porque é da época de Kardec, um cientista alemão de sobrenome Clausius. Ele começou a estudar assim, os ciclos das máquinas térmicas e começou a perceber que as máquinas, que nem o motor do nosso automóvel, por exemplo, mesmo hoje, os mais modernos, injeção, multiponto, etc, sei lá, a eficiência ela é bem menor, ela é pequena, relativamente pequena. A gente não consegue, de um sistema físico que é o combustível, que contém energia, extrair toda ela na forma de movimento do automóvel. Se perde uma quantidade de energia muito grande. E os cientistas, na década de 50 e 60, década de 50 e 60 do século XIX, eles investigavam, eles estavam começando a investigar. O Clausius foi um dos primeiros, e o conceito, e ele começou a trabalhar em torno de um conceito da física que a gente chama de entropia, que tem a ver com a energia que não é disponível para a gente poder aproveitar e realizar trabalho a partir de sistemas que podem fornecer energia. Uns 10 anos depois, uns 15, 10 anos depois, Boltzmann, Maxwell, Gibbs, outros cientistas da física, começaram a fazer uma análise estatística. Os sistemas macroscópicos formados por partículas microscópicas, eles começaram a considerar, fazer uma estatística da dinâmica mecânica simples dessas partículas que compõem os sistemas, e descobriram que é possível associar esse conceito da entropia, da energia não disponível, com um conceito de ordem, num fato desordem. Na natureza, a gente tem todos os fenômenos, na medida que eles evoluem para atingir situações, aí eu vou pedir para vocês salvarem na memória a seguinte palavra: equilíbrio. Todos os sistemas evoluem até atingir um estado estacionário que a gente chama, digamos, de equilíbrio. Então, em equilíbrio, ele permanece, vamos dizer assim, numa situação estacionária. Que sistemas, que na natureza, quando os sistemas são levados ao equilíbrio naturalmente, que essa grandeza, a entropia, ela aumenta, e que isso a gente interpreta como uma perda de ordem, uma desorganização. Por mais que alguém duvide, isso é uma lei de Deus, é uma lei natural, que funciona para a matéria. E, inclusive, alguns associam isso à seta do tempo, porque ninguém vê, por exemplo, um ovo que cai no chão e se quebra, ninguém vê naturalmente, espontaneamente, um ovo quebrado e espalhado pelo chão se juntar e se formar o ovo intacto antes. A gente sempre vê o gelo derretendo e não o contrário. Num copo com água, com café, com refrigerante, de repente forma ali uma pedra de gelo espontaneamente. Então isso sugere uma coisa natural. E, imagina só, se a entropia sugere essa desorganização e o corpo físico parece violar essa lei, para Delany era natural pensar, essa é uma hipótese interessante, parece que isso pode ser sugere que deve existir um agente que é invisível ainda e que esteja mantendo o corpo físico organizado. Mas, digamos assim, uns 100 anos depois, um outro cientista russo, o Prigogine, ele desenvolve o entendimento desses processos que a gente chama de termodinâmicos, agora usando, pedi para se lembrar da palavra equilíbrio. Ele começou a desenvolver esses conceitos termodinâmicos em sistemas que são ditos que não estão ainda no equilíbrio, ou sistemas que a gente chama de abertos, que podem trocar calor, energia e matéria com o meio exterior. E isso é bem o caso dos sistemas vivos. Nós somos seres que comemos, olha o pão de queijo, comemos, a gente troca matéria e energia com o meio exterior. Nosso mundo é sustentado pelo Sol. No Sol a entropia está aumentando, mas aqui essa energia toda que chega aqui permite que na dinâmica partes do sistema físico da nossa natureza se organizem às custas do meio exterior. A geladeira fica mais temperatura menor, o gelo, a água
congela, se a gente põe no refrigerador, a entropia está diminuindo só do gelo, mas às custas da entropia, do aumento da entropia do meio exterior. Então, a ideia é que essa ideia de auto-organização dos seres vivos, ela ainda não serve de evidência para a sobrevivência da alma. Por quê? Não estou afirmando que o nosso espírito encarnado não atue, nosso perispírito, contato molécula a molécula, segundo a Gênesis, não estou afirmando que ele não possa atuar sobre o corpo, seja na manutenção da saúde, do equilíbrio nosso, de uma forma geral. Não estou afirmando que não existe essa ação. Só estou dizendo que esse argumento do ser humano ser uma máquina maravilhosa não serve ainda de argumento suficiente para convencer alguém que não aceita a existência da alma para que aceita como uma evidência da existência e sobrevivência da alma. Esse é o primeiro tópico. Agora vamos para o segundo tópico, que é o seguinte: física quântica. E aí, física quântica é uma coisa que está na boca do povo e do povo espírita, então, está presente muito mais do que a gente imagina. E veja bem, é gente boa, gente séria, gente dedicada ao estudo da doutrina, gente dedicada, desejosa de ver a valorização da doutrina junto à nossa sociedade. E aí o que aconteceu? Conceitos relacionados a interpretações da física quântica, de uma certa forma, encantaram ou atraíram as pessoas como possível, se não for uma evidência, mas uma indicação de que talvez exista algo além da matéria, mas existe um problema sério. Por exemplo, a gente vai no Google, bota física quântica e espiritismo, olha o interesse. Tudo bem, não é 100 milhões, né? Tudo bem, já é menos mal. Mas olha só, por acaso, olha, o primeiro que vem, no dia que eu pus, o link do Correio Fraterno, até que legal. Mas se a gente olhar os vários links que surgem, a gente vê uma série de palestras e links, e olha só, um que eu achei que é muito, que eu pus em destaque porque eu não resisti. Olha, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é um link que diz como o espiritismo explica a física quântica. Nem os físicos quânticos chegaram a um consenso sobre as múltiplas interpretações confusas, assim, malucas algumas. Assim, são correntes, são grupos que trabalham em linhas, um não aceita muito o outro. E aí vem alguém e diz que o espiritismo vai explicar. E aí a gente pensa, imagina um cientista sério, dedicado, que independente de ser ou não materialista, opa! O tempo é relativo, valeu. Pois é. Mas olha, como o espiritismo explica, se alguém sério vê isso aqui, vai pensar o quê? Vai tomar o nosso movimento como um todo por causa de, mesmo que por boa vontade, esse tipo de coisa. Mesmo que a intenção seja boa, mas alguém vê sério isso aqui, vai dizer, olha, o pessoal do movimento espírita é muito pretensioso, é um pouco exagerado, porque isso aqui não é possível, cientificamente, seriamente falando, assim, não encara a razão com isso. Mas tem mais, olha, exemplos de livros de autores conhecidos, respeitáveis, encontros importantes do movimento espírita, você tem itens, sessões em que as pessoas vão debater, apresentar interpretações usando física, conceitos da ciência. Não é uma crítica às pessoas, como já comentou lá no começo, é uma preocupação com a fé que a gente está desenvolvendo, afinal. Ela realmente é construtiva ou não? Olha, esse aqui é um curso, R$60, Espiritismo e Fundamentos da Física Quântica. Nosso movimento espírita pena para ter recursos, para trabalhar a parte assistencial, para fazer um encontro como esse. A União Espírita Mineira, né, teve que, né, gastar um pouquinho, preparar o café, o pão de queijo para a gente. Né? Você vê, é uma dedicação, tudo tem custo. E, de repente, a gente vê um curso que, embora bem intencionado, pede para a gente dispor de um recurso financeiro. Será que esse recurso financeiro está sendo colocado para algo construtivo, de fato, ou para alimentar algo que eu vou falar já já, antes de falar já já? O Ivan Franzolin divulgou recentemente resultados de pesquisa para os espíritas 2018, questão 50. Indique até 3 assuntos que gostaria de conhecer mais. Aí ele fez a estatística, física quântica aparece, pode conferir, em segundo lugar, na frente de obsessão, de temas,
Olha, reencarnação, pode física quântica, que é um tema que nem os físicos entendem direito, está em segundo lugar no nosso movimento espírita de interesse, só perdendo para mediunidade. Mas realmente as pessoas estão de boa vontade achando que estudar e conhecer física quântica vai contribuir para o entendimento doutrinário, o entendimento dos fenômenos espíritas, ou que é importante a gente aprender isso, saber falar disso, porque aí a gente vai estar divulgando melhor a doutrina. Será? E mais, o que confunde a gente, irmãos, companheiros dedicados da ciência, que têm investigado fenomenologia, têm se interessado em pesquisar fenômenos da sobrevivência da alma por diversos caminhos, também embarcaram, acreditam que talvez a física quântica pudesse apoiar. Eu vou citar o trabalho que tem o nosso amigo Alexander assina esse manifesto, e um dos itens desse manifesto, a gente não vai ler ele todo, mas eu destaquei algumas frases, essas frases que estão em vermelho, infelizmente, elas não encaram a razão, gente. Dos cientistas materialistas, não. Eles não se comovem com essas questões, não é que elas são erradas ou irreais. São problemas de interpretação que grupos diferentes da física trabalham. Alguns acreditam que, de fato, a mente humana, de alguma forma, interfere. Outros já acham que não. Mas são interpretações diferentes de um formalismo matemático que se aplica e funciona muito bem para a gente obter resultados experimentais. E aí, alguns filósofos têm identificado problemas, porque a gente vê tarô quântico, por exemplo, O Segredo, obras assim, que estão usando o adjetivo quântico como se fosse um agregador de validade científica, e isso tem suscitado em alguns estudiosos o problema do misticismo quântico. Na verdade, usar conceitos da teoria quântica sem saber direito extrapolá-los para um domínio diferente de conceitos, o espírito, por exemplo, Deus, sem o devido rigor que a gente trabalha nessas áreas da ciência. Olha, esses são uns slides que eu copiei de um pesquisador chamado Oswaldo Pessoa. Ele define assim o misticismo quântico. Visão de que a espiritualidade humana estaria relacionada de maneira especial com a física quântica, ideias como mente quântica se acoplar a outras, aí sugere, alguém logo já relacionou isso com mediunidade, como se isso fosse uma comprovação ou tivesse de fato relação com algum fenômeno espírita, escolher o tipo de estado final de uma medida, que o pensamento positivo altera a realidade. Sim, realmente, a gente ter pensamento positivo é importante para a gente conquistar as coisas, mas não por causa da teoria quântica. E ao vincular com a teoria quântica, a gente enfraquece valores que a gente quer valorizar. E o que isso tem a ver, então, com a gente? Aí eu vou citar uma frase de Kardec, quando analisa um sistema lá, acho que o Alexander comentou no capítulo do Livro dos Médiuns sobre os sistemas, Kardec analisa um que é o sistema da alma material. Ele comenta assim, sobre a alma: qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que assim, para nós ela é imaterial. Ele está explicando que na doutrina é como se fosse imaterial. Ele fala que a alma é alguma coisa, mas ele enfatiza que por não ter analogia com algo material, ele propõe que a alma não seja material. Por que eu estou citando isso, afinal de contas? Por quê? Porque o problema de se insistir na teoria quântica como mente quântica, conceito quântico para alma, é fazer isso aqui. O conceito quântico foi bem definido para a matéria, para a partícula. Tudo que tem no mundo, se você quiser reduzir e tratar como consequência do fenômeno quântico, a gente pode, mas material. E aí, a gente insistir nisso é materializar conceitos que a gente quer espiritualizar. A gente quer mostrar que existe algo além da matéria, não mostrar que o espírito é algo material. Atribuir propriedades e conceitos quânticos ao espírito não ajuda. É o efeito contrário. A gente está materializando um conceito que a gente quer destacar a sobrevivência da alma. E aí a solução
o que fazer, por exemplo, para quem acredita muito nesses dois itens? Kardec de novo, e aí, assim, já até na apresentação do Alexander e do próprio Humberto, isso já foi falado. O Kardec já focava nisso. O que vai semear a pulga atrás da orelha do materialista é justamente a ação inteligente, é o resultado inteligente do fenômeno que questiona e desafia a explicação materialista. Aí exemplos, né, eu citei serve de exemplos os que o Alexander apresentou, aqui eu estou citando alguns, não vamos ler por causa do tempo. Recentemente publicaram essa notícia de uma pesquisa, de uma análise com inteligência artificial do perfil de 3 autores espirituais da obra do Chico, demonstrando que não é pessoal do Chico. E no nosso livro a gente tem um trabalho do Ademir Xavier, que não está presente, mas que é nesse sentido de valorizar aspectos inteligentes contidos na mensagem. Gente, conclusões vou só citar por causa do tempo que já esgotei. Obrigado, essa é a ideia. A ideia é a gente tomar mais cuidado com o que a gente pensa que vai ajudar a gente a divulgar a doutrina e, olha, não tomar esse cuidado, não preencher lacunas que hoje a ciência tem na explicação de fenômenos materiais diretamente com o conceito espírita. Porque levou um século para o Prigogine descobrir que sistemas podem se auto-organizar. Vai saber daqui a um século de hoje se essas interpretações da teoria quântica não vão entrar num denominador comum e não favorável à doutrina. É cuidado que a gente deve ter. Obrigado. Então, alô? Oi. Pronto. Nós temos perguntas. Nós vamos limitar as perguntas, porque senão não vai dar tempo, né? Ali, Mário Trivolato, o Marcos Antônio, hein? O Alexander. Então, vamos colocar essas perguntas rapidinho, porque a gente tem bastante pouco tempo, se a gente pudesse falar assim, ok? Alexandre, trabalhando na Liga, e eu até te mandei para o Jade em algumas ocasiões, algumas pessoas muito interessadas nessa questão da física quântica. Até pontuei isso, porque eu sei que você trabalha com isso, eu sei que isso seria tema da palestra, para ajudar, né? Você está evidenciando este fato, mas você tem alguma causa do porquê vamos inserir esses outros temas que não são tão adequados à doutrina espírita? Essa pergunta sua abre um leque de conversas, assim, o porquê que motiva as pessoas. Eu acredito que uma coisa é a boa intenção de tentar dar um up na doutrina perante a sociedade, valorizá-la. Só que a falta do estudo aprofundado de determinadas maneiras de se fazer isso pode causar o efeito contrário. E assim, como Kardec sugere, a fé raciocinada sugere, Kardec fala assim, na Obras Póstumas, eu acho que é a Revista Espírita de dezembro de 68. Mas a frase do Kardec é assim: muitas vezes a utopia de hoje se torna verdade amanhã, mas não atravanquemos a doutrina com conceitos que poderiam ser considerados quimera por homens positivos. Ele fala, antes, ele comia um trecho, aguardemos o dia seguinte comprovar a utopia de hoje e não atravanquemos a doutrina com conceitos que hoje poderiam ser considerados quimera. Hoje esses são ainda, não seriam ainda demonstrações. Instantinho só. Infelizmente não vai dar para perguntas todas, ok? O Alexander foi citado na sua palestra. Ele tem direito à réplica. Espero que não tenha se magoado. Então Fica à vontade. Tá? Nós vamos passar para ele. E os demais, pedimos desculpa, mas entre em contato com o Alexandre depois, ok? Ele vai estar aí na hora do almoço, no período que nós vamos ter mais tarde, um pouquinho. Ele vai conseguir respondê-los com certeza. Bom, eu sou amigo do Alexandre há várias décadas, tá? Então vocês fiquem tranquilos, não vai sair morte aqui não.
Até porque a morte não existe, né? Tudo bem, né? Agora, falando rápido por causa do tempo. Eu concordo com 90% do que você colocou. Eu acho que realmente essa questão, né, de querer provar o espírito que a física quântica é uma bobajada completa, misticismo quântico, beleza, concordo plenamente. Agora a gente tem que tomar cuidado para não cair no outro extremo, de achar que não é relevante de forma nenhuma. Em que sentido? Por exemplo, se nós somos um espírito encarnado, tem que ter interação mente-matéria. Ponto. Né? Então, você levantar ideias, reflexões, de mostrar que pelo menos há conceitos físicos, hipóteses físicas, que não impedem isso, que abrem essa possibilidade, e isso acho que é importante. Eu, pessoalmente, não cito nunca. Aquilo que ele colocou lá, eu não falo de física quântica, porque eu não entendo nada de física quântica, e por isso eu não falo, ponto. Mas naquele material que você cita, quem citou foi o Mário Borregar, na realidade, que é um neurocientista, mas ele tem um trabalho com o R-Stap. Eles são coautores. O R-Stap é um físico quântico importante, que tem uma teoria, né, do colapso de onda, de função de onda, que nem todo mundo aceita, mas que é possível. Inclusive, só para colocar, o próprio Oswaldo você cita, que é físico e filósofo da USP, um cara extremamente respeitado e crítico do misticismo quântico, ele próprio tem abertura para esse tipo de discussão. Inclusive, ele revisa algum material que foi publicado a esse respeito. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que não há dúvida, temos que tomar cuidado com esses exageros, mas, por outro lado, também não podemos bloquear, por exemplo, a ideia de levantar essas hipóteses e explorá-las enquanto hipóteses. Do mesmo modo da primeira, da questão antientrópica, né? A visão do espírito como algo antientrópico. É claro que aquilo não prova nada, mas é um elemento a mais que faz mais sentido quando você coloca no papel organizador do espírito sobre o corpo físico. Só isso. Não, você tem razão, concordo. Não é fechar. Lembra que eu comentei um ainda, né? Tentei enfatizar, embora acabou que eu falei mais do problema, mas tem razão. Não é proibido a gente dar o primeiro passo, que é ter ideia e especular. Mas o que a gente faz e como a gente dá esse passo, ele é importante, porque ou a gente cai no misticismo quântico e vamos saindo por aí vendendo pulseirinha que é o segredo, sei lá, coisas assim que relacionam com obras que têm ganhado atenção no meio espiritualista, e aí a gente deixa de lado a racionalidade, o bom senso da doutrina. A gente corre esse risco e não é bom para a gente, porque a gente cria uma falsa imagem com quem está de fora e a gente acha que não é isso que a gente quer valorizar o nosso trabalho.